Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que estamos aqui, podemos estar aqui neste lugar e juntos celebrarmos ao Senhor nesse domingo, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, né? Que Deus esteja abençoando a cada papai que aqui está e também aqueles que estão em casa nos acompanhando também sejam muito bem-vindos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês nesse tempo. Muito bem, nós temos no nosso culto um tempo para a gente louvar, adorar ao Senhor, falar ao coração do nosso Deus através de canções, e temos a oportunidade de deixar Deus também falar ao nosso coração através da palavra. E estamos compartilhando com você ao longo dos domingos alguns milagres, alguns feitos de Jesus enquanto Ele esteve conosco aqui na terra. Alguns dos seus milagres, ao todo os evangelistas narram 35 milagres. Já estudamos 4 no mês de fevereiro, 1 no mês de julho, esse é o segundo no mês de agosto, vamos assim até o dia 1º de setembro, depois no dia 8 terei uma folga, no dia 15 em diante de setembro trabalharemos uma nova série, então quero que Deus fale ao seu coração, minha oração é para que Deus fale ao seu coração através dessa série e dessa mensagem de forma bem específica. Hoje, nessa segunda mensagem, nós vamos falar, nessa terceira mensagem agora dessa etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, quando Jesus cura um paralítico, né? É uma história conhecida, eu já preguei esse texto algumas vezes aqui na Maranata, sempre quando eu gosto de pregar texto novo, né? Que eu nunca preguei, fica mais fácil para mim. Quando eu prego algum texto que eu já preguei 1, 2, 3 ou 4 vezes, eu tenho que voltar atrás, dar uma olhada naquilo que eu já preguei, para não pregar a mesma coisa, para trazer algo diferente, apesar do texto ser o mesmo, mas é sempre um desafio. Mas por mais que seja conhecido, eu quero trabalhar esse texto com você nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, eu vou pedir para acender as luzes rapidamente aqui para mim. Evangelho de Marcos, capítulo 2, se você tem a sua Bíblia para acompanhar, acompanhe aí. Se você não tem, você poderá acompanhar ou no seu celular ou no papel, né? Mas se você não tem, a gente vai projetar o texto aí para você. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Evangelho de Marcos 2, de 1 até 12. Diz assim o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. A cada milagre, Jesus ia se tornando cada vez mais conhecido, cada vez mais popular. Jesus, a sua fama começou a correr, as pessoas começaram a afluir para ele,
porque ele era poderoso não só em palavras, não só nos seus ensinamentos, mas ele era poderoso também em obras. Muitos milagres estavam acontecendo e muitas pessoas tinham testemunhado esses milagres vindo da parte de Jesus. Esse milagre, de forma específica, por mais que seja conhecido, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre aqueles que levaram o paralítico até Jesus. Na segunda parte eu vou falar sobre aquele que foi levado até Jesus. E eu creio que de todos nós que aqui estamos, nós nos encaixamos ou num grupo ou no outro. E eu quero que você preste bem atenção em que grupo você está, porque ao concluir a mensagem depois, ela tem dois propósitos, ela tem dois objetivos, ela tem dois públicos-alvos. Então, eu quero que você possa prestar atenção e entender em que grupo eu estou. Eu sou aquele que posso levar ou sou aquele que estou sendo carregado até Jesus? Muito bem. Jesus foi se tornando popular, conhecido, cada vez mais conhecido. E as pessoas começaram a afluir. Onde Jesus estava, aqui por exemplo, ele chegou em Cafarnaum mais uma vez, e ali em Cafarnaum diz o texto bíblico que ele foi para casa. Nós não sabemos qual casa é esta. Se era uma casa onde Jesus normalmente ficava, se era a casa de um dos discípulos, porque alguns discípulos eram de Cafarnaum, ou se era a casa de algum pai, de algum parente, nós não sabemos, apenas diz que chegou a notícia de que ele estava em casa. E as pessoas começaram a afluir, as pessoas começaram a ir na direção, a correr na direção de Jesus, porque queriam encontrar-se com Jesus. Dentre as pessoas, provavelmente, muitas delas estavam ali sedentas. Muitas estavam ali curiosas, querendo aprender a palavra, entender a mensagem. Algumas estavam curiosas, pura e simplesmente porque já tinham ouvido falar tanta coisa e agora eles precisavam ver de fato se aquilo era mesmo, se Jesus era tudo aquilo que eles estavam falando. Alguns estavam ali para ser críticos, sinceramente, estavam ali como os fariseus, apenas para ouvir, apenas para criticar, para saber o que de fato Jesus falava, para pegá-lo em alguma palavra. Algumas pessoas foram para lá porque estavam enfermas e precisavam de algum milagre, ou porque estavam vivendo alguma situação e precisavam do milagre, precisavam do agir de Deus através de Jesus na vida delas. 4 amigos resolveram levar um paralítico até Jesus. Quando chegaram ali, encontraram uma enorme multidão que estava bloqueando a passagem. A multidão ali estava para ouvir, ou para apenas entender um pouco mais, ou para receber algo também, ou para criticar, mas havia uma multidão, e eles sequer conseguiram chegar à porta, sequer conseguiram chegar. E é interessante que esses 4 amigos que levam um paralítico até Jesus, possuem atitudes que são dignas de serem copiadas, são dignas de serem imitadas por nós, e sobre essas 4 atitudes eu quero refletir com você. A primeira atitude que eu percebo neles é visão. Aqueles 4 homens tiveram uma visão clara a respeito de Jesus. Ao ouvirem as histórias, ou talvez alguns deles, ou um deles, sei lá, talvez tenha até mesmo presenciado um milagre que Jesus tenha realizado. Talvez algum deles estava trabalhando, inclusive na festa de casamento, onde a água tinha sido transformada em vinho. Eu não sei, mas o boato, a fama de Jesus começou a se esparramar. Alguns talvez presenciaram atos de Jesus, mas estavam ali convictos, porque tinham uma visão clara a respeito de Jesus. Uma visão clara. E aí eu posso distinguir para você e falar que a visão determina a nossa maneira de viver. Repare como tudo na sua vida depende da visão que você tem. Talvez você chega para uma pessoa e fala assim, eu não gosto de fulano de tal. E a outra vai olhar para você e falar, mas por que você não gosta dela? Nossa, aquela pessoa é maravilhosa. São 2 visões diferentes. São visões diferentes. Porque a visão que temos, ela é baseada em informações que nós vamos coletando.
Vamos pensar com relação a uma pessoa, você vai ouvindo sobre aquela pessoa, você não a conhece, mas você ouve sobre a pessoa. Você ouve o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa falou, como aquela pessoa agiu, você vai recebendo informações a respeito de determinada pessoa. Quando você a conhece, quando você se topa com aquela pessoa, você já tem um julgamento, você já tem uma visão dela. Essa visão pode permanecer a mesma, dependendo do jeito como se lidar, como se tratar aí, ou essa visão pode ser completamente modificada. Por quê? Porque a pessoa não é nada daquilo que você ouviu falar. Falaram muita coisa dela, mas ela mesma não tem absolutamente nada a ver. Isso é com pessoa, isso é com relação a uma igreja, isso é com relação a uma instituição, é com relação a uma empresa, a um lugar de trabalho, qualquer coisa. Nós vamos coletando informações, nós vamos ouvindo a respeito daquilo, daquela empresa, daquela igreja, daquela pessoa, daquele negócio, nós vamos ouvindo, daquele produto, nós vamos ouvindo e vamos criando uma visão em torno daquilo. A visão determina a nossa maneira de viver. Aqueles homens tiveram uma visão clara a respeito de Jesus. Jesus é poderoso, Jesus é forte, Jesus é grande, Jesus faz milagres, Jesus é maravilhoso, então eles foram criando uma visão a respeito de Jesus. E essa visão determinou a maneira deles viverem. Nós vamos até lá, porque o nosso amigo pode ser curado por Jesus. Nós vamos até lá, porque Jesus fez milagres na vida de outras pessoas e pode operar também o milagre na vida deste nosso amigo. Então nós vamos até lá levar esse nosso amigo até a presença de Jesus. Ou seja, a visão determina a nossa maneira de viver. E não apenas determina a nossa maneira de viver, a visão determina a nossa maneira de agir. Aqueles homens agiram de acordo com a visão. Ou seja, se eu fico sabendo a respeito de Jesus, se eu tenho notícias a respeito de Jesus, se eu sei o milagre que Jesus pode fazer, então diante desse Jesus eu vou, porque eu creio que ele possa realizar um mesmo milagre, ou ele possa agir poderosamente também na vida dessa pessoa. Então a visão, ela determina a maneira de vivermos, ela determina a maneira de agirmos. Deixa eu exemplificar algumas coisas para você. Em 1958, numa periferia, no lugar periférico da capital da Coreia do Sul, Seul, um pastor chamado Paul Yan-cho começou um trabalho. Era período pós-guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Muitas pessoas flageladas, muitas famílias desestabilizadas, muitas pessoas passando necessidade. Esse pastor, então, com mais outro pastor auxiliar adjunto, com as suas esposas e mais 3 pessoas, resolveram começar um trabalho na periferia de Seul. Na periferia. Começaram a se reunir neste pequeno grupo, em 1958. Mas ele tinha uma visão, a visão era de atender as pessoas. Diante da situação em que a Coreia estava, diante da calamidade das pessoas, nós precisamos atender. Então eles se reuniam aos domingos para cultuar ao Senhor, mas durante a semana eles iam de casa em casa no bairro, procurando saber o que as pessoas precisavam. O que você está precisando? Como nós podemos ajudar vocês? E eles começaram a ajudar e a impactar a sua vizinhança, a impactar as pessoas. 1958 começaram com 7 pessoas. Em 1963, 5 anos depois, eles estavam num prédio para 3.000 pessoas. 5 anos depois, eles já eram 3.000 pessoas. No início da década de 70, eles construíram um prédio para 12.000 pessoas. Essa igreja atualmente, uma única igreja, não estou falando de denominação, estou falando de uma igreja local, de um prédio, possui 1 milhão de membros. Uma única igreja, 1 milhão de membros. Ou seja, nós não somos 1 milhão aqui na capital, é como se todo mundo aqui, e mais aí umas 100.000 pessoas, frequentassem um único prédio, uma única igreja. Tudo isso começou com a visão de um único homem na sua casa. Isso é visão. Martin Luther King tinha uma visão, a visão de que os seus filhos não fossem julgados pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Ele faz um discurso exatamente dizendo isso. Eu tenho um sonho,
Eu tenho sonho onde um dia os meus filhos não serão julgados mais pela cor da sua pele, mas por serem pessoas dignas, por serem pessoas honradas. Eu sonho um dia com um país diferente. Ele morreu por essa causa, esse pastor batista norte-americano morreu por uma causa, mas se hoje existe liberdade, se por acaso hoje, lá nos Estados Unidos a coisa é diferente, é porque esse homem pagou o preço e tinha uma visão de um país diferente. Bob Pearson, diante das crianças carentes da sua cidade, ele entendeu que poderia ser diferente. E começou um programa onde pessoas poderiam apadrinhar crianças. Esse programa está no mundo inteiro e é chamado Visão Mundial. Porque um homem entendeu que crianças carentes poderiam ser apadrinhadas por outras pessoas. Eu tenho meu filho, eu tenho a minha casa, eu tenho meu filho, eu cuido do meu filho, mas quantas pessoas não têm filhos? Ou quantas pessoas têm condições de doar X quantia por mês e apadrinhar uma criança que é carente? E assim foi. De um em um, hoje existem milhões de crianças ao redor do mundo que são apadrinhadas por essa ONG ou por essa instituição chamada Visão Mundial. Quantas famílias e quantas crianças são abençoadas através deste projeto, que começou através da visão de um homem. Billy Graham tinha uma visão de lotar estádios, visão de evangelizar pessoas. E talvez não, Billy Graham se tornou o maior pregador do século XX, o maior evangelista do século XX, e talvez na história, a pessoa que mais alcançou pessoas através da pregação da palavra. Nunca na história alguém lotou tantos estádios e viajou tantos países, em todos os continentes e todos os países, evangelizando, levando a mensagem do evangelho de Jesus e pessoas ao arrependimento em Cristo, porque um homem teve uma visão de alcançar pessoas. Vamos um pouquinho mais perto. Em Goiânia, um adolescente chamado Wildo dos Anjos, um adolescente, andando pela sua cidade e vendo quantos mendigos existiam na cidade, ele teve uma visão de que os mendigos não poderiam permanecer mais naquela situação. Ele dedicou a sua vida, tudo o que tinha. E hoje existe o que nós chamamos de Missão Vida em Goiânia, que ela trabalha recolhendo mendigos nas ruas, levando para um abrigo e dando vida para essas pessoas que estavam marginalizadas. Mas não foi o projeto de uma igreja, não foi o projeto de um homem muito bem sucedido, não foi o projeto de um empresário. Eu estou falando de um adolescente que não concordava com mendigos às ruas, e ele teve a visão e o trabalho de dedicar a sua vida inteira para resgatar esses mendigos. Hoje a Missão Vida não está apenas em Goiânia, mas existem outras ramificações no Brasil inteiro, onde mendigos são retirados da sarjeta, são levados para essas casas, e ali eles aprendem quem é Jesus, eles recebem o evangelho e recebem uma vida digna, e são devolvidos para a sua família completamente restaurados, tudo por causa da visão de um único adolescente. Repare, quando eu tenho uma visão a respeito de uma coisa, essa visão determina a minha maneira de viver, e determina a minha ação. Diante daquilo que eu concordo ou não concordo, diante daquilo que mexe com o meu coração, eu sou levado a agir, eu vivo de acordo com aquilo e sou levado a agir de acordo com aquilo. Então, a primeira coisa que esses homens tiveram era uma visão clara: quem é Jesus, o que Jesus pode fazer, como Jesus é poderoso, como Jesus realiza milagres. Esse Jesus é diferente. Então, se esse Jesus é poderoso para fazer essas coisas, então eu vou pegar este meu amigo que é paralítico e vou levar até a presença de Jesus. Ou seja, a visão que eu tenho de Jesus me levou à ação, pegar o paralítico e levar até a presença de Jesus. Mas esses caras não tiveram apenas visão, eles tiveram também determinação. Porque pegar um paralítico e levar até a presença de Jesus, hoje é uma coisa, há 2000 anos atrás era outra. Hoje você poderia pegar um paralítico, Jesus está aqui, bom, vou levar um paralítico até a presença de Jesus. Né? Você pega um Uber, você pega um carro, você tem cadeira de roda,
Tem muita coisa para facilitar a nossa vida hoje. Lá naquele tempo não tinha carro, não tinha cadeira de rodas, as pessoas eram levadas em macas. Em macas. E aí algumas coisas eu acho interessante. O que eles tiveram que enfrentar? Primeiro, o peso do paralítico. Né? Por mais que o cara pudesse ser magrinho, né? Atrofiado ali numa cama, pesa. Né? Você pegar um saco, falar para você assim, por favor, vai ao mercado e compra um saco de arroz para mim, de 5 quilos, e traga aqui. Você ir até a esquina, comprar e trazer até aqui, não vai te pesar nada. Dali, aqui não vai pesar absolutamente nada. Mas se eu pedir para você levar na minha casa, que fica a 1,5 km daqui, já vai pesar alguma coisa para você. Carregue um saco de arroz de 5 quilos, 1,5 km, e você vai ver quanto que pesa. Você vai trocar de braço várias vezes. Você vai carregar um pouco aqui, daqui a pouco você vai carregar um pouco aqui, daqui a pouco... Porque vai ficando, tá certo? Porque pesa. Eles tiveram que levar, eu não sei a distância, não sei se fizeram revezamento, se pararam algumas vezes, eu não sei. Né? Se o que estava carregando aqui falou, pesou demais aqui, vamos parar. Parou, colocou o cara no chão, vou para o outro lado. Pegou aqui, ó, tá pesado demais aqui, agora deixa eu ir para trás. Deixa eu pegar do lado de lá. Eu não sei se fizeram revezamento. Mas eles tinham alguém para levar, que pesa. E aí eu digo para você o seguinte, quando nós nos dispomos a levar pessoas para Jesus, pesa. Pesa. E tem que pesar. Tem que pesar primeiro na nossa mente. A primeira coisa que tem que pesar é na mente. Ao você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e que precisam de Jesus, isso tem que pesar na sua mente. Como tem que pesar? Meu Deus, eu não posso deixar essa pessoa caminhar sem Jesus. Eu não posso deixar essa pessoa caminhar sem Deus. Eu não posso deixar essa pessoa ir para uma vida eterna sem salvação. Eu não posso. Eu tenho que fazer algo para essa pessoa, tem que pesar na mente, tem que pesar no coração, eu tenho que sentir o peso no coração. E muitas vezes vai pesar no joelho, vai pesar no braço, vai pesar na quantidade de mensagens, na quantidade de convites, no pegar a pessoa, no trazer a pessoa, no carregar a pessoa, mas nós vamos ter, isso causa peso, e tem que causar. Também eles tiveram uma grande multidão ali para enfrentar. Logo quando chegaram, a multidão estava ali como uma barreira. Muitas vezes a multidão se tornou realmente um empecilho para pessoas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve que ir rastejando, porque uma enorme multidão comprimia Jesus. Você pode se lembrar do Zaqueu, que teve que subir numa árvore, porque a multidão era enorme, e ele era de pequena estatura, não conseguia enxergar Jesus, precisou subir numa árvore. A multidão ficou ali. Você pode lembrar do Bartimeu, do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho e ficou sabendo que Jesus estava ali e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava ele, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. A multidão muitas vezes pode ser um empecilho, como neste caso. Eles chegaram para levar o paralítico, mas a multidão estava ali, como uma grande barreira, impedindo. Eles tentaram sequer se aproximar, mas não conseguiram da porta. Por quê? Estava tudo tomado, muita gente ali para procurar Jesus, para estar junto com Jesus. Quanto mais perto de Jesus, melhor. Quantas pessoas estavam ali? E a multidão se tornou um grande empecilho. Bom, aí tiveram uma brilhante ideia. Vamos subir no telhado? Tentamos por uma porta, não deu, por outra porta não deu, por uma janela não deu por nada. Só tem uma forma da gente conseguir aí. Vamos subir pelo telhado? Bom, até assistir The Chosen, eu tinha uma visão de como essa cena era. Tá certo? Eu sempre imaginei ele subindo, com muita dificuldade, mas sempre imaginei ele subindo, o paralítico de fato numa escada, por uma escada. Sabe essas escadas que a gente coloca assim na parede para pendurar uma cortina, que é, né, para fazer algum concerto, para apertar algum parafuso? Uma escada que a gente coloca, não essas que abrem assim, mas essas retas. Eu sempre imaginei isso. Eles colocaram uma escada, não sei de onde pegaram a escada, mas colocaram a escada e subiram. Eu fico imaginando subir um paralítico com uma maca por uma escada assim. The Chosen mudou um pouquinho a minha ideia. Muitas casas, de fato, eram construídas daquele jeito, principalmente as casas com um pouco mais de recurso eram construídas desse jeito, com uma escada externa.
né? Na lateral da casa, sai uma escada que leva para um mezanino, que leva para um lugar mais alto, a parte superior da casa. E ali, em algumas casas, de fato, tinha como um terreiro, onde pudesse secar algumas ervas, secar algum tipo de carne, deixar as carnes ali com sal, ao sol, né, para curar. Existiam casas assim. E essas casas tinham uma abertura na parte da cozinha, onde com uma corda se levantava algo até a parte superior, e ao mesmo tempo, com essa corda poderia descer algo até a parte da cozinha. Então, De Chosen pegou essa ideia, que de fato é real, e aliviou mais o meu coração, foi menos arriscado. Né? Levar um paralítico por degraus, por uma escada que contorna a casa e chega no andar de cima, né? E ao mesmo tempo, sempre fiquei imaginando, meu Deus, destruíram o telhado. Como é que eles, né, foram tirando telha, arrancando pedaços, abrindo, e lá naquela época eram palhas, eram coisas, né, para fazer o forro. Será que eles abriram, destruíram tudo para achar onde Jesus estava? Nesse caso, com um buraco lá na parte de cima, ficaria muito mais fácil de ver onde Jesus estava e descer o paralítico, apesar que o buraco não era tão grande assim. Tiveram que abrir, provavelmente, um pouco mais para que o paralítico descesse. Mas, de todas as formas, queridos, subir um paralítico e descer um paralítico tem que ter determinação. Talvez eu e você já pararíamos ali, chegamos e falamos, imensa multidão, vamos voltar para trás, outro dia a gente vem. Hoje não vai dar. Muita gente. Ou vamos sentar aqui e esperar. Vamos ver até que hora Jesus vai, uma hora ele para, e aí a gente... Não, esses caras não quiseram esperar. Eles tinham um senso de urgência, pressa. Nós precisamos levar esse nosso amigo até a presença de Jesus. E fizeram. Como vamos fazer? Tudo lotado, gente por todo lado. Como vamos fazer? Simples. Vamos subir pela escada, vamos até o telhado, vemos exatamente onde Jesus está e descemos. Arriscado? Arriscadíssimo. Perigoso? Muito perigoso. O paralítico já era paralítico, poderia morrer nessa situação toda. Mas arriscadíssimo, mas mesmo assim fizeram. O que me mostra? Determinação. Nós temos um objetivo, levá-lo até a presença de Jesus. E nada vai nos impedir de levar até a presença de Jesus. Nem o peso, nem a multidão, nenhuma barreira, nada. O que nós devemos que fazer, nós vamos fazer. Se temos que levar, nós vamos levar este nosso amigo até a presença de Jesus. Determinação. Uma terceira coisa que eu destaco aqui é criatividade. Meu Deus, que criatividade. Eu jamais, acho que pensaria num telhado. Não pensaria nisso. Sou sincero com vocês. Eu sou daqueles que ia chegar e falar, meu Deus, grande multidão. A não ser que o cara estivesse morrendo. Mas eu acho que pelo telhado não. Eu seria mais capaz de chutar as pessoas, né? Soltar um gambá, pegar alguma coisa, chamar um pitbull, morder alguém, alguma coisa. Eu não sei, mas subir num telhado não é muito a minha cara. Eu não sou um pastor de aventuras. Você não vai ver um pastor subindo na árvore. Você não vai me ver fazendo alta... Não tem aventura. O cara que desce em toboágua, não sou eu. O cara que vai descer de paraquedas, não sou eu. O cara que vai descer de parapente, não sou eu. O cara que vai descer de tirolesa, não sou eu. O cara que vai ficar dormindo na rede, sou eu. Tá certo? Eu não sou de altas aventuras. Não sou. Não pense. Nesse caso, ao chegar e falar, meu Deus, telhado é a última coisa que eu ia pensar. Mas esses caras pensaram. Criatividade. Aí eu digo para você o seguinte... Aquilo que serviu para nós há 20, 30, 40 anos atrás, para levarmos pessoas para Jesus, hoje não serve mais. Hoje não serve mais. Eu sou do tempo que, quando adolescente, a gente ia para as praças públicas ou ia para os bairros entregar panfleto. Hoje, o que você faz com o panfleto que você recebe? Você faz assim, e joga. Quando alguém vem no semáforo para entregar alguma coisa para você, talvez você seja muito, mas muito educado, muito, de abrir o vidro do seu carro, e o cara entrega e você coloca no banco. Você nem vê. Você coloca no banco. E depois, quando chega na sua casa, você joga. Simplesmente joga. Ou às vezes a pessoa está vindo e você faz só assim, obrigado. Obrigado, ou seja, pode passar, passa, entrega para o cara de trás. Obrigado, eu não preciso não.
Irmãos, muitas coisas que lá atrás serviam, e às vezes eu vejo igrejas tentando repetir a mesma coisa. Não, porque lá atrás nós fizemos, lá atrás vocês fizeram e deu certo. Mas não é porque deu certo há 20 anos atrás que se repetir hoje vai dar certo. As coisas são diferentes. O mundo é diferente. O nosso mundo é completamente diferente. Mas hoje nós temos ferramentas que há 30, 40 anos atrás nós não tínhamos. Hoje você tem na sua mão uma arma poderosíssima que pode alcançar pessoas em questão de segundos. Em questão de segundos. Hoje pessoas podem ser alcançadas por um versículo que você compartilha, por uma mensagem que você compartilha, quer pelo WhatsApp, quer pelo Instagram, quer pelo Facebook, por onde você quiser. Você consegue colocar e transmitir para muitas pessoas verem. E pessoas são tocadas, são abençoadas por algo que você compartilha. Por exemplo, no próximo mês eu devo pregar fora daqui. Em setembro eu prego numa cidade que eu nunca conheço, não conheci Cuiabá. Não conheço ninguém em Cuiabá. Vou pregar em Cuiabá, se o Senhor assim permitir. Uma pessoa me viu, não me conhece, não sabe quem eu sou, eu também não sei quem é ela. Ela não conhece essa igreja, eu também não conheço a igreja dela. Mas ela entrou em contato, ao aniversário da igreja lá, o senhor poderia vir, eu assisti, a sua mensagem chegou até mim, eu assisti a sua mensagem, eu amei o seu estilo, a nossa igreja amou, a nossa liderança amou, nós queremos que o senhor venha para cá para pregar. Não é igreja presbiteriana, não fiquem assustados, não estou indo para conhecer a igreja, não vou sair daqui, fica tranquilo. É igreja batista, não tem nada a ver, os irmãos lá mergulham, eu não quero mergulhar, fica tranquilo. Então, a gente... sabe, uma mensagem chega porque alguém provavelmente compartilhou. Alguém pegou o dedinho no celular e mandou para outra pessoa. E essa pessoa assistiu. E foi abençoada. E dizendo, eu quero. Ou seja, queridos, você pode abençoar muitas pessoas através de um clique. Através de um compartilhar, através de um envio, você pode abençoar muitas pessoas. Ou seja, se lá atrás eu precisava sair da minha casa, entregar folheto de porta em porta, hoje eu entro na casa da pessoa, eu chego na mão da pessoa e eu faço com que ela assista algo, um simples compartilhar, criatividade. E por fim, quando eu olho para esses homens, eles tinham fé verdadeira. Não há palavras. Eles descobrem onde Jesus está, eles abrem ali um buraco, ampliam talvez, descem um paralítico, mas repare no texto, não há uma palavra. Eles não falam nada com Jesus, eles dizem, ó Senhor, por favor, trouxemos o nosso amigo paralítico, veja se o Senhor é capaz de fazer algo por ele, abençoe a vida. Não há nenhuma palavra. Eles apenas descem o paralítico. E sabe o que o texto diz? O texto diz, vendo a fé deles, disse Jesus, filho, os teus pecados estão perdoados. O que é que Jesus viu? Fé. Sem palavra, mas Jesus enxergou fé. No paralítico e naqueles 4 amigos que lá estavam. Eles tinham fé, eles acreditavam. E isso nós também precisamos ter, fé. Acreditar no Senhor, e as pessoas precisam enxergar o quanto nós acreditamos no Senhor, o quanto nós entendemos quem é o Senhor nas nossas vidas. Fé é a base, fé. Mas como eu falei para você, essa mensagem é dividida em 2 partes. No primeiro momento, eu quis destacar aqueles que levaram, mas agora eu quero destacar e falar um pouquinho sobre aquele que foi levado. E o que eu posso destacar a respeito deste paralítico que foi levado até a presença de Jesus? Primeiro, ele foi cativo até a presença de Jesus e voltou liberto. Aquele homem estava, eu não sei o tempo, mas aquele homem estava preso numa cama há tempo, há muito tempo. Paralítico, sem poder sair do lugar, precisando de pessoas para tudo, precisando da boa vontade das pessoas, precisando da ajuda das pessoas. Aquele homem estava paralisado, amarrado numa cama, amarrado numa vida. Aquele homem não tinha sonhos, aquele homem não tinha perspectiva. Qual sonho um paralítico poderia ter? Qual perspectiva de vida um paralítico poderia ter? Principalmente se hoje já é difícil, com toda a acessibilidade que existe. Eu fico imaginando lá atrás. Qual é a perspectiva? Qual é o sonho? Qual é o projeto? Não há.
Então aquele homem estava preso a uma cama, preso a uma vida, preso a uma estrutura, preso a um sistema, preso a uma enfermidade, preso. E ele vai levado até Jesus, realmente cativo, preso, mas volta da presença de Jesus, liberto. E como que acontece essa libertação? Através de cura. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus cura aquele paralítico emocionalmente. Não está no texto de Marcos, mas no texto de Mateus, capítulo 9, que é o texto paralelo. Em Mateus capítulo 9, quando o paralítico desce, é colocado ali na presença de Jesus, a primeira palavra que Jesus diz para aquele homem é: tenha bom ânimo. Aqui em Marcos diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Lá em Mateus, a primeira coisa que Jesus fala é: tenha bom ânimo. Aí eu digo para você, qualquer enfermidade que vem sobre as nossas vidas, qual é a primeira coisa? O que nós primeiro perdemos? Ânimo. A gente fica desanimado. Diante de um diagnóstico, a gente desanima. Diante de uma previsão, a gente desanima. Diante de uma notícia, a gente desanima. O que Jesus faz aqui? Anima aquele homem. Tenha bom ânimo. A primeira coisa, Jesus trabalha a emoção daquele homem. Se ele estava desanimado com relação à vida, Jesus está dizendo: tenha ânimo, querido, tenha ânimo. Jesus também cura aquele homem psicologicamente, porque logo em seguida Jesus o chama de filho. Jesus o chama de filho. Talvez quantas pessoas, e aí, queridos, vamos ser sinceros, quantas vezes nós olhamos para uma pessoa paralisada, ou olhamos para uma pessoa com as suas deficiências, e quantas vezes nós sentimos dó, sentimos compaixão, sentimos pena, né? O olhar que muitas vezes nós damos é um olhar assim, de dó, de pena, de compaixão, que é diferente de amor. É diferente. Jesus aqui tem um olhar amoroso. Ele não olha para aquele paralítico com peninha, com uma dó. Não, Jesus olha para aquele paralítico com amor e o chama de filho. Filho. Talvez aquele homem não era muito amado. Talvez aqueles amigos eram os únicos amigos que ele tinha, ou as únicas pessoas que ele tinha na sua vida. Mas ninguém o respeitava, ninguém o valorizava, ninguém dava sequer lado para ele. Talvez muitos ali nem sequer o conheciam, nem sabiam da sua história, de absolutamente nada. Mas Jesus olha para aquele homem com amor e o chama de filho. Além de curá-lo emocionalmente, Jesus cura psicologicamente. Em seguida, Jesus cura aquele homem espiritualmente, porque diz: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, existe uma história de pecado aqui por trás, existe uma situação aqui por trás na sua vida. Eu preciso curar também o seu espírito. Eu preciso curar, além das suas emoções, além da sua existência, eu preciso curar também o seu espírito. Então Jesus declara perdão de pecados sobre a vida daquele homem, porque não existe nada pior que o pecado. O pecado é que nos separa. Nada pode nos separar de Deus, a não ser o pecado. A morte, a vida, nada pode nos separar, mas o pecado é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus vai diretamente na fonte. Eu preciso curar também a sua espiritualidade. Os teus pecados estão perdoados. E por fim, Jesus cura o físico. Levanta, toma a tua cama, a tua maca e vai embora. Vá para a sua casa. E diz o texto bíblico que imediatamente aquele homem se viu curado. Imediatamente os seus dedos começaram a se mexer, os músculos ganharam energia, força, vitalidade, os seus nervos esticaram novamente, e aquele homem então, eu imagino que não foi num salto, mas com uma grande dificuldade, conseguiu se colocar em pé e começou a dar os seus primeiros passos e saiu daquela casa, passando pela porta que estava cheia de gente e trilhando no meio da multidão, indo embora, carregando a maca embaixo do braço. Ele foi cativo, mas voltou liberto, porque Jesus o curou emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Mas o que mais aconteceu com este homem? Ele foi carregado e voltou carregando. Ele foi levado por 4 pessoas, mas voltou com a maca embaixo do seu braço, carregando a sua própria cama embaixo do braço, diante da vista de todas as pessoas. Algo
que com toda certeza causou alvoroço em toda aquela cidade, em toda Cafarnaum. E por fim, ele buscou uma bênção e ganhou duas. Porque ele foi apenas atrás de cura, mas ele recebeu muito mais que cura, ele recebeu salvação. Assim como muitas pessoas vêm para a igreja atrás de uma única bênção. Existem muitas pessoas que começaram a vir à igreja, ou que começam a vir à igreja atrás de uma bênção. Eu preciso de restauração no meu casamento, eu preciso de um milagre na minha saúde, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, eu preciso de um agir de Deus na minha vida, lá no meu trabalho. Quantas pessoas começam e procuram uma igreja porque estão passando dificuldades, estão atrás de uma bênção, mas recebem duas. Porque além daquilo que está causando desconforto na sua vida, Jesus também traz salvação àquelas pessoas. Muito bem, como eu disse, essa mensagem tem dois públicos. Essa mensagem tem duas propostas, tem dois objetivos. A primeira mensagem é para aqueles que estão aqui e que já um dia foram paralíticos, mas hoje não são mais. A mensagem é para aqueles que hoje estão dispostos a carregar. Que estão dispostos a carregar. Existem muitas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de Jesus. O que me estranha é que muitas pessoas hoje estão com os olhos fechados para isso. Isso me estranha. Nós estamos lidando com as pessoas ao nosso redor como se todas as pessoas fossem salvas. Nós estamos lidando com as pessoas ao nosso redor como se todas as pessoas naquele dia fossem para o céu. Nós estamos lidando com as pessoas ao nosso redor exatamente nessa perspectiva. Todas as pessoas serão salvas naquele dia. Ninguém irá para o inferno ficará vazio, o céu ficará hiper, super, mega lotado. E não é assim que a palavra de Deus nos mostra. Quantas pessoas que estão ao seu redor e que precisam de Jesus? Quantos paralíticos que estão ao seu redor? Quantas pessoas? Aí eu estou falando lá no seu trabalho, eu estou falando lá na sua casa, na sua família, entre os seus parentes, entre os seus amigos. Quantas pessoas? Quantas pessoas hoje, que se elas morrerem hoje, elas não vão para o céu? E você sabe disso. Talvez está tentando tapar aí o sol com a peneira, mas você sabe disso, que essa pessoa não vai morar com Jesus. Diante da vida que ela tem, porque ela não, por mais, é que a gente também pensa assim, não, mas ela é boazinha, né? Essa pessoa é super boazinha, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é honesta, ela é íntegra, ela é justa, essa pessoa é maravilhosa, ela pode ser, querido, mas ela é linda, maravilhosa, justa, íntegra, honesta e vai para o inferno, porque só existe um único caminho, só existe uma única verdade, só uma pessoa que pode dar vida, que é Jesus. E se essa pessoa não declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não vai para o céu, por mais boazinha que seja, por mais linda que ela seja, por mais honesta, íntegra, por melhor que ela seja, se não tiver Jesus, ela não vai. Ela não vai, e não há jeitinho, Deus não vai dar jeitinho, não existe jeitinho para o céu. Ou ela encontra-se com Jesus e vai morar no céu, ou ela não se encontra com Jesus, e por melhor que ela seja, ela vai queimar no inferno. É assim que a palavra de Deus nos mostra, só que nós estamos com os olhos fechados para isso, achando que todo mundo vai, mas nem todo mundo vai. Então quantas pessoas que estão ao seu redor, que são paralíticas, que precisam de Jesus, que precisam do Senhor, que precisam de um encontro com o Senhor. Quantas pessoas ao seu redor, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, quantas pessoas estão ao seu redor e que se morrerem hoje, não vão se encontrar com o Senhor? Você provavelmente ficou chocado nessa semana com a queda do avião lá em Vinhedo, São Paulo. Você deu uma olhada na lista de passageiros? 2 pessoas, para dizer bem a verdade, me chamaram bem a atenção. 2, não, 4 passageiros, né? 2 bem fortes. Uma fisiculturista. Deveria ser radioacademia, malhando todo dia, puxando ferro todo dia, corpo perfeito, impecável, barriguinha chapada, músculos, tudo no lugar. Morreu.
Me chamou a atenção, um pai que foi buscar sua filha para passar o Dia dos Pais lá em Florianópolis. Uma criancinha de, sei lá, poucos anos, 3, 4, 5 anos, uma coisa assim. Foi até Cascavel buscar sua filha para passar o Dia dos Pais com ela lá. Ele mora em Florianópolis e foi até Cascavel. Ia fazer Guarulhos, Florianópolis, para passar esse final de semana com ela pelo Dia dos Pais. Tanto o pai quanto a filha. Não há idade, queridos. Não há idade. Não há. Quantas pessoas estão ao seu redor e que precisam de Jesus, que precisam ser levadas. Aí eu vou dizer para você, não espere que essas pessoas venham sozinhas. Porque se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, a maioria de nós veio carregado. A maioria, poucos aqui, poucos, vieram sozinhos. A maioria de nós veio carregado. Foi algum amigo que chamou, foi algum culto especial que teve, foi algum acampamento, algum evento, algum show, alguma coisa que teve, que chamaram você e você veio. E porque você atendeu ao convite, você veio, a sua vida foi mudada e transformada. Não espere que pessoas venham sozinhas. Não espere nisso. É o seu convite. Ah, pastor, mas chamei muitas vezes. Determinação. Manda convite, chama, traga, vai ter um evento, vai ter um culto, manda mensagem, manda texto, manda versículo. Ah, pastor, mas não, insista, porque uma hora, insista, persista. Você quer ver essa pessoa no céu? Insista, persista, é a visão, é isso que eu estou dizendo, é a visão. Se a visão que eu tenho é que todo mundo vai para o céu, eu não estou nem aí para nada. Se a visão que eu tenho é que as pessoas que não têm Jesus de fato vão para o inferno, essa visão precisa mudar o meu jeito de ser. E como é que essa visão muda o meu jeito de ser? Eu preciso levar as pessoas até Jesus. Enquanto eu não levar essas pessoas até Jesus, enquanto eu não vir toda a minha família rendida ao Senhor, eu não vou sossegar. Enquanto eu não vir os meus amigos servindo ao Senhor, eu não vou sossegar. Enquanto eu não vir lá os meus colegas servindo ao Senhor, eu não vou sossegar. Essa é a visão que eu tenho. Essa tem que ser a visão. Porque se eu não tiver essa visão, eu não ajo. Então tenha visão. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que mudou a sua vida, Jesus é aquele que restaurou o seu ser, a sua casa, Jesus é esse Senhor. Então esse Senhor é para outras pessoas. Leve, ou melhor dizendo, traga essas pessoas. Traga as pessoas até a presença de Jesus. Se você já foi curado, se você já foi liberto, se você já foi transformado, agora é a sua vez de trazer outras pessoas até a presença de Jesus, de apresentar esse Jesus para outras pessoas. Está na hora, ou já passou da hora. Então tenha visão, seja determinado, seja criativo, creia no milagre que Deus, o mesmo Deus que curou você, pode curar o outro também. O mesmo Deus que salvou você, pode salvar o outro também. O mesmo Deus que restaurou o seu casamento, pode restaurar o do outro também. O mesmo Deus que entrou na sua casa e mudou a sua casa, pode entrar na casa do outro e restaurar também. Então fé, creia. Porque não adianta nada você querer convidar também a pessoa olhar para você e falar, mas quem é você para me convidar? Sendo que a sua vida é mais bagunçada que a minha. Sendo que a sua casa é mais bagunçada que a minha. Sendo que a sua vida... Não. Então, tenha fé. Tenha visão, determinação, criatividade e fé. Essa palavra é para você, que um dia já foi e hoje não é mais paralítico. E você precisa trazer outras pessoas até a presença de Jesus. É para você. Quando você vai trazer? Vai esperar o clarim soar? A trombeta soar, e quando a trombeta soar, qual vai ser o seu prazer? O meu prazer vai ser de olhar para o alto e de ir me encontrar com o Senhor. Mas você vai ter prazer de olhar para o alto e ir ao encontro do Senhor, olhando para baixo e vendo tantas pessoas que poderiam estar subindo com você e não vão subir porque você não convidou, porque você não insistiu, porque você ficou com vergonha de mandar. Porque você poderia compartilhar tanta coisa boa e você ficou compartilhando receita de bolo ao invés de compartilhar Jesus com outra pessoa. Você ficou mandando mensagem de maquiagem para outras pessoas ao invés de mandar mensagem de Jesus. Você ficou mandando mensagem de joguinho ao invés de mandar sobre Jesus. Qual vai ser o seu prazer? Essa mensagem tem um outro público. Talvez pessoas que estão aqui e que estão paralíticas. Ainda estão. Ou chegaram aqui pela primeira vez, não se assustem comigo, mas talvez estão aqui pela primeira vez.
foram convidados, vieram, foram trazidos até aqui. E se você foi trazido até aqui, ou você chegou até aqui, eu estou pregando a respeito de um Deus que é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas. E aqueles que entraram aqui cativos podem sair deste lugar libertos em nome de Jesus. Pessoas que entraram enfermas podem ser curadas. Pessoas que entraram com um casamento em frangalhos podem sair daqui com um casamento restaurados em nome de Jesus. Por quê? Porque cremos num Deus que opera milagres e maravilhas em nosso meio. Então, talvez essa mensagem é para você que veio aqui e que ainda está com um problema, ainda está cativo. Ainda existem situações na sua vida que precisam ser resolvidas. Ainda você precisa de perdão de pecados. Ainda você precisa de restauração do seu espírito. Ainda você precisa de ânimo porque você está desanimado. Ainda você precisa de cura física porque você está doente. Ainda você precisa de uma cura psicológica porque você acha que ninguém ama você. E você se acha, talvez, vamos dizer assim, a tampa do pão de forma lá na embalagem, que ninguém quer e acaba descartando. Você não se ama e acha que ninguém ama você. Mas eu estou aqui para dizer para você que existe um Deus que te ama e que te chama de filho e que é poderoso para restaurar as suas emoções, para restaurar o seu espírito, para restaurar a sua alma, para restaurar o seu corpo, para restaurar toda a sua vida. Então, creia nele e vem até ele. Equipe de louvor, pode vir para cá. Em qual grupo você se encaixa? Em qual grupo você se encaixa? Eu desafio você, meu querido, que um dia foi paralítico, mas não é mais. Eu desafio você a levar outras pessoas, a trazer outras pessoas para Jesus. A deixar o seu comodismo, a ter uma visão mais ampliada, e a fazer o que tem que fazer. É hora de arregaçar as mangas e fazer. Mas eu também convido você a vir até a presença de Jesus, mesmo paralítico, a ser colocado diante do Senhor e deixar o Senhor curar você. Se há algo que precisa ainda ser curado ou restaurado, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor fazer o que tem que ser feito. Vamos ficar em pé? Ao ferido em seu coração, com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Deixe todos seus erros para trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos
perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. O nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, porque Ele é o Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Se curvam, porque Ele é o Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. todos se curvam, Todos se curvam, porque Ele é Senhor, Senhor. cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Feche os seus olhos. Em que grupo você está? Pai, eu oro por aqueles que estão no segundo grupo, que estão aqui talvez pela primeira, ou estão chegando aqui, estão no início, mas ainda existem coisas. O Senhor precisa ainda realizar coisas. Existem situações, existem pendências. Estão aqui e precisam do teu perdão. Precisam, ó Deus, de um milagre do Senhor. Precisam de restauração na sua casa. Precisam do agir do Senhor, de restaurar laços, vínculos. Alguns, ó Deus, com dificuldades, com pendências, inclusive financeiras. Pessoas, ó Deus, que chegaram aqui dizendo: Senhor, eu estou sendo carregado, eu vim aqui, eu estou aqui, mas eu preciso do Senhor, eu preciso do teu agir, eu preciso do teu milagre, eu preciso de uma bênção. Olha para essas pessoas, Senhor. Obrigado porque elas estão aqui, obrigado porque elas chegaram aqui. E cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor é poderoso para fazer na vida dessas pessoas. Então que o Senhor faça o teu milagre, que o Senhor haja, que o Senhor opere, que realmente grandes coisas aconteçam na vida desses teus filhos e filhas. Eles são amados pelo Senhor. Se estão aqui porque o Senhor assim quis, o Senhor permitiu que eles viessem, o Senhor tem um plano, um propósito na vida delas. Então haja e faça a tua obra na vida dessas pessoas.
mas eu oro também por aqueles que estão no grupo 1. Aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que um dia, ó Deus, tiveram a sua vida mudada pelo Senhor, hoje não são mais paralíticos, e hoje estão aptos para carregar pessoas, para trazer pessoas, para levar pessoas até a sua presença. Então, Deus, que o nosso coração se mova nessa direção, que a gente não sossegue, que a nossa visão, ó Deus, determine a nossa ação, e que se temos uma visão de que só aqueles que estiverem no Senhor serão salvos, que essa visão determine a nossa maneira de viver e de agir entre as pessoas. Que a gente não sossegue, que a gente não descanse, mas que a gente leve pessoas até o Senhor, leve pessoas até os teus pés, traga pessoas até a sua presença, para que elas tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Seja, Deus, conosco nessa direção, e nos incomode com relação aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos familiares, às pessoas, ó Deus, próximas principalmente a nós. Que o nosso coração pulse, que o nosso coração ame, que o nosso coração, ó Deus, se constranja de nós sermos do Senhor e elas não serem, de nós termos tido um encontro contigo e elas ainda não tiveram um encontro com o Senhor, de nós, ó Deus, se soar a trombeta agora, de nós irmos ao teu encontro enquanto essas pessoas não irão. Que o nosso coração, ó Deus, se constranja diante disso, e que a gente seja levado até essas pessoas para trazê-las até a presença do Senhor. Mova o nosso coração, traga em nós criatividade, gere em nós criatividade, determinação e fé, para acreditarmos que mesmo Deus que operou na nossa vida é poderoso também para operar na vida dessas pessoas. É assim que eu oro. Seja com cada um de nós, e a tua bênção também seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.